certo. Eu acho que agora vai dar certo. Fé na deusa travesti. E eu apareci de novo. Caralho! Agora vai. Ai, agora vai. Gente, por que que é sempre assim, entendeu? Eu falo, não sou pessoa do virtual, entendeu? É isso. Não, mas não é nem questão do virtual, é questão da tecnologia mesmo que não dá conta de tudo. Sim, total. Eu acho que tem a ver com essas limitações mesmo, né? Assim, e Uhum. acho que é interessante, é importante observar essas limitações. Tá todo mundo conseguindo ouvir, nós duas aqui, eu e Jonathan Vieira, tá tudo certo. Agora vocês viram, ó, que eu me arrumei, entendeu? Tô assim, ó, tô pronta. Ai, gente, é isso. Gente, teatro ao vivo é isso, é ao vivo. As coisas acontecem, a gente tem que lidar com elas ao vivo, na hora. Estamos recebendo aqui Highlander, que topou fazer esse bate-papo com a gente para conversar um pouco sobre a relação problemática dos museus. É isso ou não é isso? É isso, bom, primeiro eu vou me apresentar, na verdade. Está Eu me presente? chamo, vou me apresentar com o nome todo, porque eu acho que é importante. Sim. Principalmente nós, pessoas trans cisgêneras, pessoas que muitas das vezes são abdicadas e são, né, rechaçadas e são tiradas o direito do nome. Meu nome é Highlander Marques dos Anjos. Eu sou uma artista nascida do interior de Minas Gerais. E acho importante, antes de qualquer localização, né, de gênero, de raça, de classe, reivindicar o meu nome, né? Chame pelo meu nome. Antes de me chamar de travesti, antes de me chamar de pessoa racializada, antes de me chamar de uma pessoa pobre, antes de me chamar de uma pessoa do sul global, me chame pelo meu nome, Highlander. Eu estudei e formei em artes visuais pela UFMG, em Belo Horizonte. Acho que muita gente que está aqui assistindo sabe disso. E, enfim, foram 5 anos aí, 6 anos morando em Belo Horizonte, quase 6 anos, onde eu vivi muita coisa e percebi muita coisa. Acho que é desse lugar também que eu vou falar, né? De uma pessoa que sai do interior de Minas e que migra para a capital de Minas e que depois migra aos 24 anos para São Paulo na tentativa de permanecer viva, né? Porque se hoje eu estou aqui de maneira compulsória nessa cidade, porque São Paulo é uma cidade que acolhe artistas de outros lugares, justamente por essa compulsoriedade, né, da impossibilidade de gerar recursos, gerar produção de vida em outros lugares. Né? E é através dessa estratificação, dessa relação de dominação também entre os museus, os espaços institucionais, que essa cidade opera, né? Essa grande máquina como São Paulo. Então, assim, eu tenho críticas contundentes a esse lugar, embora de maneira contraditória eu estou nesse lugar e tenho saudades de Belo Horizonte, das pessoas que eu encontrei aí, dos afetos que construí aí. E para terminar essa apresentação que está longa, Não, queria, tá ótimo. queria dizer que eu tenho errado bastante, e então é um pouco desse lugar, assim, não entendo minha produção de pensamento como um lugar de acerto, mas um lugar de tentativa e erro. Eu tenho insistentemente errado sobre as minhas elaborações, minha produção artística, e eu acho que esse lugar do fracasso tem sido muito importante para mim, né? Fracassar é preciso na medida em que fracasso é um aprendizado também, né? E o que seria esse fracasso, né? Entender, desprogramar e descolonizar, inclusive, essa ideia de errar e de fracassar. Então, agora eu acho que a gente pode começar. Acho incrível. E eu acho assim, que você já trouxe algumas questões muito interessantes. Primeiro, dessa relação geográfica,
né, que é extremamente interessante. E quando você traz a relação sua de sair de Belo Horizonte, ir para São Paulo, enfim, eu acompanhei esse processo e acompanhei também que você desenvolveu um trabalho nessa sua saída, né? Nessa sua troca de cidade, você desenvolveu um trabalho dentro de uma instituição, dentro de um museu, e que gerou várias questões, e que eu acho incrível de ter sido feito, é, o trabalho do jeito que foi, da forma que foi, e eu acho que é algo que, enfim, seria interessante de comentar um pouco, sabe? O que Legal. você acha? Sim, eu pensei em comentar esse trabalho no final, mas eu acho que a gente pode fazer essa pirueta, essa inversão, começar pelo fim. Esse trabalho chama-se remediação. Remediação não foi uma produção de objetos, é importante também localizar isso. Dentro do meu trabalho, eu evito produzir objetos. Geralmente, os trabalhos eles vão se conformar em práticas que são transversais, né? A partir desse, inclusive, eu gosto de demarcar esse prefixo trans. Meu trabalho é transversal, na medida que ele vai conjugar saberes de outros lugares, cruzamentos, encruzilhadas, outras epistemologias para conceber uma obra, um projeto artístico. Esse trabalho, remediação, ele foi feito durante 2 meses num museu chamado Museu Inimar de Paula, que é um museu que fica localizado no centro de Belo Horizonte, né? Esse museu é um museu que eu tenho críticas também contundentes a ele. E durante esses 2 meses, que foi meus 2 meses de despedida dessa exposição, dessa cidade, na verdade, eu elaborei uma proposta pensando no campo da educação, porque dentro do meu trabalho de arte também eu vou entender a educação como uma proposta artística, como uma proposta pedagógica, uma proposta decolonial. E esse trabalho ele surge com uma questão que era muito que estava me desarvorando muito assim. Eu estava muito incomodada com uma exposição que se chamava Madonas Brasileiras, de uma artista mineira, filha de um outro artista chamada Leonora Weissman. Leonora Weissman é filha do Weissman, que é um escultor, né, concreto, neoconcreto, bastante importante aí para essa história do fim, né, da segunda metade do século XX, e o que diz um pouco de uma tradição familiar mineira, que é muito interessante de ser percebida, porque esse monopólio da produção de conhecimento e essa sequência, né, de produção de conhecimento, ela tem a ver também com essa história das famílias em Minas Gerais, isso no Brasil inteiro, né? Se você ficar pensando entre esse eixo Minas Gerais e São Paulo, essa política do café com leite, por exemplo, essa divisão de poder, enfim. Essa exposição Madonas Brasileiras, eu fui fazer uma pesquisa que era quantitativa, entender quantas mulheres negras eram representadas, mulheres negras que foram escravizadas eram representadas por essa artista que é branca. Essa artista, ela faz uma série de pinturas, são 85 imagens, são 85 objetos comercializáveis, representando as amas de leite, representando, a partir das fotografias do período colonial, essas mulheres que foram sugadas até a morte, né? Então é importante entender isso. A minha grande questão assim, ética e moral com essa relação entre as fotografias das amas de leite até que ponto a gente pode utilizar essas imagens e até que ponto essas imagens não necessariamente precisam de ficar guardadas, acomodadas e serem cuidadas. E por que eu falo isso? Porque o dispositivo fotográfico, pensar a história da fotografia, o paradigma da fotografia, quando se fotografa uma pessoa, é a própria luz dessa pessoa que atravessa o dispositivo fotográfico e que se impregna num papel fotográfico, um papel fotossensível, né? Então,
é a imagem dessas mulheres negras que foram escravizadas e que foram sugadas até a morte, que estão impregnadas nesse papel fotográfico, nesse papel fotossensível. Então, a gente está falando de uma luz negra, uma luz racializada, uma luz que foi violentamente tratada durante séculos e que uma artista branca vem, se apropria e repinta, né? Reatualiza essa imagem de dor e de sofrimento. E aí, partindo desse pressuposto, partindo desse paradigma, dessa questão, eu decidi traçar uma estratégia transversal, onde eu ia participar das visitas guiadas dos educadores contratados do museu. Eu não era uma educadora do museu, eu era uma clandestina dentro do museu. Inclusive, um mês antes de começar esse trabalho, eu tinha sido agredida dentro do Museu Inimar de Paula por um segurança que disse que eu estaria roubando o museu. Ele disse que eu poderia jogar uma peça no lixo, que eu poderia roubar esse museu. E aí, né, sofrendo um pouco com essa questão de eu ter sido expulsa desse espaço, e desse espaço estar lidando com uma mecânica colonial, racial, muito importante ser questionada, eu fui durante esses 2 meses visitando essa exposição, ouvindo o que os educadores falavam, o que eles escutaram dessa artista, decodifiquei um pouco, né? Reparti todo o texto curatorial e tentei entender, esmiuçar esse texto curatorial, que na verdade, escrito por uma galerista da cidade. E então a gente vai percebendo aí esses lugares de poderes, né? Quem escreve sobre o trabalho dessa artista é quem representa ela numa galeria, é quem é a dona de uma galeria, proprietária, e quem é a proprietária dessa galeria é intimamente ligada com quem é proprietário do museu. Porque tem também uma relação de especulação de mercado aí, né, envolvida. E aí, eu ouvi, por exemplo, desses educadores, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, de que essa artista queria homenagear a empregada negra dela, que estava na família já tinha muito tempo. Isso é um horror, isso é um absurdo. E eu ofereci, então, depois de 1 mês e meio, a minha própria visita mediada dentro da exposição. O que isso significa? Eu entrei clandestinamente dentro do museu, me fiz como educadora não oficial e convidei o público espontâneo do museu para fazer uma remediação, uma visita que ia na contramão dessa mediação proposta pelos educadores. E documentei tanto a minha visita, a minha remediação, como também documentei a mediação dos educadores, a mediação oficial desses educadores. Então, eu lancei mão dessa série de estratégias para tentar entender esse contexto. E é importante também pontuar que em nenhum momento do meu vídeo aparecem as fotografias, aparecem as pinturas dessa artista. Toda a gravação que eu fiz dentro desse museu, eu empunhava a minha câmera para o piso do museu. Então, a única coisa que você via era o chão de taco marrom e a voz minha e das pessoas, né, dos visitantes dentro desse museu. Eu decidi, isso foi no Museu Inimar de Paula, aí em Belo Horizonte. Eu decidi não mostrar nenhuma imagem dessas mulheres negras dentro dessa produção que eu estava construindo ali. Porque eu entendi que eu precisava de escapar desse sadismo do olhar, desse sadismo escópico. Por isso que eu comentei, por exemplo, quando a minha imagem não aparece numa live, é muito interessante para a gente entender como essa política, tanto das instituições e dos museus, ela opera de forma a exigir que a gente mostre o nosso rosto, mostre a nossa cara, como uma forma de conseguir ocupar esses lugares. Sendo que artistas brancos e artistas cisgêneros não precisam necessariamente mostrar o seu rosto
para conquistar e conseguir algum espaço de autonomia, um poder de decisão. E como último gesto, né, dentro desse projeto Remediação, eu apresentei uma leitura de texto que compilava um pouco esse processo de 2 meses, né, que é esse trabalho de longa duração. Depois que eu li esse texto, né, no finzinho da leitura desse texto, que eu fiz na porta do museu, eu dizia, com o meu pé esquerdo, enraizo-me no piso empoeirado da rua. Com o meu pé direito, enraizo-me no piso encerado do museu. O Museu Inimar de Paula ele é interessante porque ele tem uma delimitação muito... e eu vou usar esse termo no seu sentido mais branco possível, né? É muito clara a delimitação do Museu Inimar de Paula. Você tem o piso de pedras portuguesas no chão e rapidamente assim tem um degrau e o piso de mármore. Então o que separa a rua e o museu é o piso de mármore e o piso empoeirado, impregnado, sujo da rua. E então eu colei com colas de cianacrilato, que é uma cola que se chama, na verdade, que é mais conhecida como cola Super Bonder, o meu pé esquerdo no chão da rua e o meu pé direito no piso encerado do museu. E eu estava fazendo uma reflexão, tentando compreender a partir do meu corpo, né? Esse lugar de, ao mesmo tempo, ser uma ponte para quem está do lado de fora da instituição e ser uma barreira para esse espaço de violência do museu, né? Porque ao mesmo tempo que eu colo o meu pé dentro e fora, eu viro uma ponte e viro uma barreira. E essa história, ela não termina muito bem, né? Eu, inclusive, não divulguei a maior parte desses registros, eu só divulguei fotografias desse projeto, porque eu entendo que eu estou lidando com espaços de poder muito grande. Eu prefiro que esse trabalho ele se acomode no tempo, passe alguns anos para poder mostrar, né, esses vídeos documentais, esses registros, porque eu entendo que o meu corpo não dá conta hoje, eu não tenho espaço de poder, de autonomia, de decisão para lidar com essa monstruosidade desses espaços, né? E eu acho que é importante a gente entender até onde a gente consegue ir, né? Eu consegui fazer um trabalho que derrubava um pouco essa estrutura, né? Essas paredes brancas dos museus, mas ainda não consigo circular à luz do dia esse trabalho. Então eu prefiro falar desse trabalho. Tem uma pergunta do Godoy. Uma pergunta: a artista em questão chegou a conversar diretamente com você em algum momento? Eu tentei entrar em contato com essa artista, mas essa artista não me respondeu. Eu tentei pegar, enfim, os contatos dela com a instituição também foi bastante relutante. Eu criei, no início, uma certa amizade com os funcionários do museu, mas que essa amizade, no dia que eu colo os meus pés nesse museu, ela se dissipa, desfaz, porque eu criei um problema, né? No final, depois que eu colo os meus pés, o museu precisa de ser fechado. E eu passo lá bastante tempo com os meus pés colados, porque foi naquele dia, noite nos museus do ano passado. Foi na noite onde o museu ficava em horário estendido. Eu escolhi justamente uma noite onde as pessoas iam visitar o museu para poder fazer essa ação. E no final eu grito: chamem a polícia, chamem o corpo de bombeiros, chamem a curadora, chamem a artista, chamem a diretora do museu, chamem todos para me tirar daqui, porque daqui eu só saio se me tirar. E eles chamaram. A polícia aparece no final. Eu não gosto de revelar o que acontece depois, porque eu também não quero... As pessoas me perguntam, né? E depois que a polícia apareceu, o que aconteceu?
você apanhou, você foi presa, não te interessa. Eu não vou entregar para você esse sadismo de perceber o que esse corpo vivencia, né, na sua memória, como um gesto de violência da polícia ou da instituição. Eu me nego a contar o que acontece depois. Mas eu conto que eu despreguei os meus pés do museu e esses pés, eles acabam sendo feridos, né? O meu pé ele acaba cortando, sangrando, machucando, doendo, porque eu colei com super bonder. Foi um gesto de tamanha coragem, assim, nesse sentido né, de fixar, de construir uma espécie de enraizamento nessa encruzilhada, porque eu não estava nem dentro e fora. E essa é a sensação que nós, pessoas, sentimos, né? Pessoas como nós sentem a sensação de não estar nem dentro nem fora. E qualquer mínima sensação que a gente tem de estar dentro desses espaços institucionais, a gente pode perder ela a qualquer momento. Então, é muito importante estar vigilante acerca dessa nossa permanência ou não permanência dentro desses espaços. Assim, eu não acredito que a história vai me ajudar a permanecer na memória das pessoas. Principalmente com o meu trabalho, ele carrega uma certa crueldade, porque é um trabalho que ele se estende no tempo, ele não consegue construir memória através de objetos. Às vezes a memória é uma memória da oralidade. E tem uma certa crueldade nesse trabalho que eu tenho percebido como um ganho positivo também, porque eu me esquivo de ser capturada por essas instituições, de comercializar o trabalho de uma maneira descuidada, entendeu? Eu acho que eu tenho pensado muito para onde esses trabalhos vão, né? Enfim, eu acho que eu poderia ficar falando mais e mais e mais sobre esse trabalho, Uma porque... coisa que eu quero te perguntar é o que que muda a partir disso, a partir daí, o que que muda na sua percepção com esse espaço, com essa instituição, que é um museu, sabe? Quais estratégias que você construiu a partir disso para lidar com esse espaço, assim, daí para frente, desse trabalho para frente, em diante? Sim. Eu vou pedir para você repetir a pergunta, porque eu fiquei lendo a pergunta do Godoy. Eu estou aqui entre de Godoy, né? Deixa eu ver. Vamos falar, responde Godoy, porque aí mantém, né, a gente Tá, finaliza sobre a ação. tá, queride, eu vou responder a sua pergunta, né? Dentro desse texto que eu apresento no Inimar, de Paula, eu vou falar dessa localização de raça, né? Mas vou também demarcar essa localização como corpo transvestigênero. Eu começo a me entender como um corpo transvestigênero. Eu tenho brincado que esse processo de... Eu não gosto desse termo, mas eu vou utilizar porque ele é um termo de um lugar comum, assim. Essa transição, ela começa no marrom, sabe? Eu acho que antes de construir uma transição do meu corpo como um corpo transvestigênero, eu já estou construindo essa transição desde 2013, quando eu decido começar a utilizar apenas roupas marrons no meu dia a dia. Seja das partes íntimas até, enfim, um cachecol. Eu estou envolta dessa nuvem, dessa conexão aterrada. Então, se eu penso em uma corpa transvestigênero, e ela está localizada na infância, nessa relação com o marrom, quando eu escondia, por exemplo, os meus lápis marrons, porque eu não queria que ele acabasse, ou quando eu percebia a minha cidade com toda recortada, e essa coisa da poeira avermelhada, esse marrom avermelhado presente no meu cotidiano. Ou quando eu tinha apreço por uma roupa que era marrom na infância, mas eu não tinha autonomia ou poder de decisão para escolher vestir só marrom, porque isso já vem da infância, assim, não é uma coisa que eu não encontro marrom nas artes visuais. Na verdade, eu encontro marrom na minha
minha experiência de vida, assim, antes De mesmo, na minha vida. memória, não é sobre um trabalho de arte só, sabe? E eu entendo esse processo de trânsito, de transição, eu gosto mais de utilizar o termo autorizar-se. Isso vem de um texto que eu tenho, que eu comecei a escrever no ano passado, o autorizar-se como mecanismo fundante, né, de uma existência transgênero. Eu percebo que quando eu ganho, quando eu conquisto um poder de autonomia de escolher vestir marrom, eu já estou me autorizando. E aí, o momento crucial, eu acho que publicamente, quando eu decido fazer esse processo de transição, foi no Coral de Choros, em 2018, quando eu vou escolher fazer um trabalho também de longa duração, né, um laboratório, onde eu ia convidar pessoas para chorar em coralidade, coletivamente, homenageando o Marcelo Morcello, né, que é essa pessoa que passa na minha vida e que vai embora. E eu percebo que quando eu vou discutir essa masculinidade, essa coisa do homem não pode chorar, quando eu quebro essa barreira, quando eu destruo com essa categoria de uma masculinidade que não chora, eu também destruo a masculinidade que restava para o meu corpo e já não sobra mais masculinidade. No momento que eu decido chorar publicamente, eu percebo que essa categoria já não serve mais para mim há muito tempo. Então, essa coisa fica mais visível para mim, né, nesse processo de elaboração do Coral de Choros. E eu gosto também de pontuar que não só eu entro num processo de trânsito, de transição com o Coral de Choros, mas outras duas pessoas que estavam no Coral de Choros também hoje se entendem como travestis, transgêneros. Então, Uau. essa transição, ela é coletiva, ela é em formato de coralidade, né? Duas pessoas que eu amo muito, a Linga de Acácio, que a gente se conheceu no Coral de Choros, e a Ruanes, que é uma pessoa que hoje mora em Curitiba, que a gente se conheceu no meu aniversário em 2018, 26 de março de 2018, e desde então a gente tem uma relação de irmandade, de amor, de cuidado, assim. Então, eu acho que é muito bonito, assim, de perceber que depois que acaba o Coral de Choro, essas duas pessoas começam a abrir um processo de trânsito. E eu não estou dizendo que foi por causa do Coral de Choros. Eu não quero computar ao um trabalho de arte esse lugar de transição. Mas eu quero dizer que as movidas e as movimentações e os questionamentos foram tão profundos dentro desse processo que isso disparou outros processos, né, que estavam congelados ou estavam ali prontos para sair e precisava de um start. É isso, vou parar de falar, porque senão Ai, tá passa a próxima maravilhosa então. falando. Mas aí a gente prossegue com a pergunta relacionada a esse espaço, né? Porque você, ao mesmo tempo que fez o trabalho no Inimar de Paula, você também vai para uma outra cidade, uma cidade que tem suas questões, uma cidade que tem uma outra dinâmica com essas instituições. E o que que você constrói de estratégia para lidar com essas instituições aí daí para frente, sabe? Tá. Estratégias para lidar com as instituições aqui em São Paulo. Essa é uma pergunta muito boa, assim, porque a minha sobrevivência, aí eu vou falar de aquilo que eu estou dando nome de urgências da boca, que muitos artistas aqui da cidade não estão interessados em discutir a urgência da boca, e me interessa muito discutir essas urgências da boca, que seria, eu estou tentando dar nome, dar conceito para aquilo que é da ordem básica, que é continuar viva, se alimentar, ter um lugar para morar e ter um mínimo de mobilidade social. E essas urgências da boca, eu só consigo através da educação não formal. Eu sempre gosto de demarcar e de frisar que eu não sou uma artista que comercializa o meu trabalho, eu não sou uma artista que vive do meu trabalho e mais ainda, eu nunca vendi um trabalho de arte. E eu falo disso porque isso denuncia também uma estrutura é,
que é a estrutura racial, a estrutura das opressões de gênero e de classe e tudo mais. E eu sei que isso pode mudar a qualquer momento, porque, de certa maneira, aos poucos, eu tenho conseguido me posicionar em alguns lugares, mas eu não espero que eu vou permanecer nesses lugares, porque eu posso ser retirada ou ser descartada a qualquer momento, entendeu? Essa coisa do Uhum. artista que um dia vai conseguir uma galeria e que vai permanecer na história, eu não acredito nisso, assim. Porque a experiência que eu tenho, desde, por exemplo, em 2018, eu proponho um trabalho que, na verdade, era tirar uma frase do contexto íntimo e torná-la pública, que é a frase que o artista Rafael RG me escreve após eu mandar um áudio para ele. E essa frase, né, que está escrito: você tem que parar de achar que está no lugar errado, eu proponho ela para uma instituição pública, para o Instituto de Arte, onde eu fazia residência em 2018. E depois de alguns meses, recebendo mensagens dos educadores, das pessoas que passavam por aquele espaço, dizia da importância daquela placa estar no Instituto Omiotaki, eu recebo uma mensagem por WhatsApp dizendo: você vai querer a sua obra ou pode jogar no lixo? E aí, o que essa instituição faz? Primeiro, né? Um lugar não oficial, uma mensagem de WhatsApp. Primeiro que, assim, não fariam isso com qualquer artista. Fizeram isso com uma jovem artista que já estava se dizendo uma pessoa não binária e, e fazem isso de uma maneira cruel, porque essa instituição, ela não está disponível para repensar, por exemplo, a importância de construir procedimentos, aparatos, formas de acolhimento diferentes para artistas racializados e artistas não cisgêneros. Porque é impossível uma instituição querer se descolonizar querendo aplicar o mesmo procedimento que ela constrói para um artista branco, um artista cis, um artista que nasceu em São Paulo, aplicar esse mesmo procedimento num artista que vem de um outro estado, que não é cis, que não é branca, e esperar que essa artista consiga, de um dia para o outro, buscar uma obra que tem quase 3 metros e que está num outro estado, né? Eu estava em Minas Gerais, esse trabalho estava em São Paulo e eu não tinha dinheiro nem para comprar comida no final de semana. Estava numa situação super horrível. Morava na moradia da UFMG, que é um lugar assim que mudou minha vida. E eu, assim, eu vi aquilo, assim, a mensagem de WhatsApp, eu falei: gente, que merda é essa? E aí eu decidi, então, fazer um texto público, me expor mais uma vez, né? E tentar salvar esse trabalho, né? O texto chamava Salve uma Obra de Arte, e eu tentava buscar espaços que acolhessem esse trabalho, que, que permitissem que essa história não fosse apagada. Porque para mim, na época, era muito importante que esse trabalho permanecesse. Hoje eu entendo também que quando uma instituição destrói, decide por jogar no lixo um trabalho de um artista, na verdade ela está... É a prova que a gente precisa que o museu é um espaço de violência, é um espaço de, de aprisionamento, e é aí que é possível que aí o trabalho funcione, né? Quando a instituição decide por jogar o trabalho no lixo, a instituição está denunciando aquilo que a gente está querendo denunciar, né? Ela mesma está denunciando. Mas na época, em 2018, por ter um compromisso não só comigo, mas com a Jana Machado, que foi a artista que grafitou essa placa, com o Rafael RG, que é essa pessoa que me escreve essa frase, e com uma série de pessoas que estavam ali no meu entorno e que compreenderam essa dinâmica da placa, eu decidi salvar esse trabalho, e hoje esse trabalho está na Aparelha Luzia, que é um quilombo urbano, e eu acho que, curiosamente, o trabalho chama-se Lugar Errado, que eu estava falando da instituição, e é curioso que a instituição não entendeu que eu estava falando dela, que o lugar errado era ela mesma, e o lugar errado hoje está no lugar certo, né? Num espaço onde um corpo racializado vai visitar
e se transforma a partir dessa frase. Eu tenho vários amigos, amigas, amigues, que não sabiam que esse trabalho, que eu articulei esse trabalho, né? E aí passa alguns meses, essa pessoa comenta comigo sobre a placa que está na Aparelho Luzia, e eu falo, então, esse trabalho é meu, é homenagem a um artista daqui de São Paulo, que eu conheci em Belo Horizonte, que me escreveu essa frase. E eu acho que é bonito esse encontro. Essa frase, por exemplo, ela estava. Eu fui assistir um espetáculo que chama Protagonistas. É um espetáculo só de pessoas pretas. E tem uma banda ao vivo e essa pessoa abre o espetáculo falando essa frase. Outro dia eu escutei em um lugar a seguinte frase: você tem que parar de achar que está no lugar errado. Então, voltando nessa pergunta que você fez, eu consigo sobreviver, o meu trabalho consegue sobreviver na medida que as pessoas é, falam sobre esse trabalho, na medida que o trabalho ele atinge a memória dessas pessoas. Eu não dependo de um museu para fazer o meu trabalho, eu não dependo de uma instituição pública para fazer o meu trabalho, embora queira muito me relacionar com com esses espaços, porque é uma forma de eu conseguir apoio financeiro, aporte para produzir trabalhos mais complexos, maiores, mais longos, e que consiga, inclusive, acolher outras corpas trans, travestis, racializadas, porque tenho pautado muito essa coisa essa necessidade de construir um trabalho que articule existência com outras pessoas também, né? Produzir coralidade e práticas de aquilombamento. E então, assim, quando alguém fala sobre essa frase, quando essa frase abre um espetáculo no Sesc Pompeia, quando alguém me escreve que tem uma placa na Aparelha Luzia, quando alguém me diz que ficou marcada por o meu trabalho de ter colado os meus pés e ter lido o texto no Museu Inimar de Paula, eu entendo que assim, eu dependo dessas pessoas para o trabalho existir, para a memória do trabalho existir, e não da instituição, sabe? E cabe a nós produzir memória sobre nós mesmas, assim. Eu tenho me interessado muito por escrever sobre outras artistas, outros artistas. Eu tenho me interessado muito por produzir memória, sabe? Produzir interlocuções e transcrever os meus áudios, transcrever. Eli está aqui, fez um comentário e essa pessoa maravilhosa transcreveu o meu podcast pensando as localizações de gênero, né? E eu acho isso muito bonito, né? Quando uma pessoa vem, se afeta por um trabalho, uma obra, um áudio, e essa pessoa transcreve, né? Que é uma pessoa não binária, que está atravessada tanto por uma questão racial, quanto também uma questão de gênero, e ela decide compartilhar comigo, e a gente vai construir juntos a melhor forma de transcrever isso, e de disponibilizar isso em texto também, não só em áudio. Então, é com essas pessoas que eu estou produzindo memória, e a partir dessas pessoas que eu estou produzindo memória, sabe? A minha relação com São Paulo e as instituições de São Paulo são muito limitadas, sabe? São processos de apagamento que são sistêmicos. Eu ouvi, e isso está disparando um texto, que o meu trabalho é muito bom, mas eu falo demais para continuar em São Paulo. E o que essa frase denuncia? Absurdo! O que essa frase denuncia, né? Essa frase denuncia que existe um lugar já pronto para que essas instituições já prepararam para os nossos corpos, nossas corpas, e que elas esperam que a gente encaixe, se enquadre nesses espaços. Que a gente não pode reinventar os espaços, né? Eu só posso falar quando eu estiver falando sobre racialidade ou sobre transição. E
desculpa, mas assim, eu sou muito mais do que prisões que inventaram para mim, as prisões de raça, prisão de gênero, de classe. Eu sou muito mais que isso, sabe? Eu me apaixono, eu construo afetos, eu construo histórias coletivas, histórias. Eu estou pensando no mundo, eu estou pensando um trabalho que consiga fragmentar essas prisões. Eu não quero saber como que faz para dar certo como artista, como eu consigo em 5 anos de carreira entrar ou encaixar numa instituição. Pelo contrário, eu tô querendo outra coisa, sabe? E se um dia eles quiserem se relacionar comigo, vamos conversar. Porque não vai ser barato. Não vai ser barato, sabe? Tipo, e porque assim, é importante a gente entender também que o que a gente está fazendo é muito melhor do que um bando de gente produzindo um cacareco e botando na parede, né? Assim, sabe? Desculpa, mas eu tô pensando no mundo, sabe? Eu tô tentando, é, parafraseando, né? Citando Ventura Profana, curar essa nação. Eu nem sei se eu quero curar essa nação, eu quero curar eu mesma, sabe? Desses traumas, dessas violências. E eu acho que é isso. Desse processo todo também tem um trabalho das fichas, né? Que eu acho que construiu uma nova percepção de construção de acervo, de, enfim, disponibilizar o trabalho, construir outras Sim. plataformas. É, eu tô em- é porque é importante a gente lembrar que a gente pode construir o nosso próprio museu, né? É, e nesse sentido, o trabalho Acertar as Contas, que começa com o meu trabalho de TCC, que se chamou Pagar as Próprias Contas, a questão da falta de dinheiro e a questão dessa dívida, ela sempre teve presente. Eu só demorei um pouco mais tempo para entender que essa dívida é uma dívida impagável. Quem escreve sobre isso tem um livro, né, chamado A Dívida Impagável, depois eu posso passar a ref para vocês, foi publicado na Casa do Povo. E eu demorei para entender que essa dívida não era uma dívida só de dinheiro, não era uma dívida só financeira, é uma dívida da memória, é uma dívida da existência, é uma dívida é, que, que tem os seus lastros na produção dissidente e no pensamento dissidente de mundo. E aí, essa ficha surge porque um artista chamado Ângelo de Aquino, um artista que é mineiro, um artista negro, ele propõe na década de 70 e na década de 80 uma ficha chamada Identification of Artists, a book. Essa ficha do Ângelo de Aquino, ele começa a circular para pensadores, artistas, curadores, na verdade um curador só, e ele consegue construir uma memória do tempo dele, né? Isso sempre me chegou de maneira muito deliciosa, né? Perceber que um artista ele conseguiu construir um panorama da época dele, dos colegas de pensamento dele. E o sonho do Ângelo era publicar um livro, ou editar uma exposição, fazer uma exposição. E Ângelo, ele vem a falecer em 2007 e não consegue publicar o livro e nem fazer essa exposição que ele queria. Então, imaginar que um artista, né, negro, que começa um trabalho na década de 70, chega em 2007, falece e não consegue produzir isso que ele queria. E aí, partindo disso, eu decidi reatualizar essa promessa dele. Eu decidi fazer o trabalho durante 10 anos, que seria o tempo que eu demorei desde quando o Ângelo vem a falecer para encontrar o trabalho dele. Ângelo ele falece em 2007. Em 2017 eu descubro o trabalho dele e fico encantada com o trabalho Identification of Artists. Então decido propor uma nova ficha que atualiza a ficha do Ângelo e circular em artistas do meu tempo. E essa ficha hoje se chama Acertar as Contas, né? Porque eu tô querendo acertar as contas tanto com essa história
que não produziu memória sobre o trabalho do Ângelo e que não valorizou o trabalho dele como um artista racializado, um artista mineiro, um artista que não teve todos os holofotes para sua produção. E também acertar as contas que essa dívida, que é uma dívida que não é possível de se acertar, né? A gente pode ficcionalizar ela, mas ela talvez demoraria mais 500 anos, 1000 anos para acertar essa dívida. Então, eu entrego essas fichas para artistas e eu faço umas modificações, por exemplo, eu insiro o campo cor etnia porque eu acho importante entender quem está respondendo essas fichas. Eu modifico o campo sex, que o Ângelo escreveu nessa década de 70, e modifico para a identidade de gênero, porque é mais adequado ao nosso tempo. Então, também é um processo de atualização desses saberes, desses entendimentos, né, sobre a localização de um sujeito. E decido não circular essa ficha para pessoas, principalmente para europeus, né, de países hegemônicos. Essa ficha ela só pode ser respondida por artistas do sul global, coisa que o Ângelo não tinha elaborado na época, mas eu decido fazer esse gesto. E hoje essa ficha de acertar as contas, foi respondida por mais ou menos 30 artistas. É um trabalho que vai até 2027. Eu pretendo editar esse livro, não sei como eu vou construir essa exposição. Não me pergunte, eu não tenho dinheiro para fazer isso, mas eu vou fazer porque o meu compromisso é com esse artista que não está entre nós, mas que me lembra que é importante fazer essas promessas impossíveis e cumpri-las, né? Então, tem artistas de 3 países até o momento que responderam essas perguntas. Essa ficha, né? Desculpa, pergunta não, essa ficha. São artistas do Brasil, uma artista do Equador e uma artista do México, né? Então, são 3 países no momento, eu espero que sejam mais artistas, né? Espero encontrar outras pessoas. E convido também quem está assistindo essa live a mandar uma mensagem ou procurar e me perguntar porque eu posso disponibilizar essa ficha para responder. Estou vendo o Desalixo ali. Seria tudo ele responder essa ficha. E Jonathan também, né, que respondeu a antiga ficha, porque eu faço uma modificação nessa ficha, porque eu passo 1 ano circulando com uma ficha que se chamava Pagar as Próprias Contas, e eu percebo que não somos nós que precisamos de pagar essa conta, né? Essa conta, quem tem que pagar são eles, né? Então, é menos sobre pagar e mais sobre acertar. Então, eu peço permissão para modificar essa ficha e recomeçar esse trabalho, né? Então, é um trabalho de longa duração, de 10 anos, e que vai desembocar numa exposição com todas essas fichas e com esse livro. Já estou aí tentando negociar isso com alguns espaços, tentando... Eu tenho um sonho, um desejo muito grande de apresentar essas fichas ao lado das fichas do Ângelo. Eu queria... Porque também diz de uma vontade, de um desejo de fazer parte dessa história bonita, desse artista. Eu escrevo um texto ficcional para ele, dizendo, imaginando, ficcionalizando que o Ângelo recebe uma carta atrasada, quase 30 anos no tempo, ele abre essa carta e ele descobre que essa carta não está amarelada e que essa ficha não está amarelada. Porque eu peguei o exemplo das fichas da década de 70 e fiz uma cópia igual e preenchi. O meu desejo era de fazer parte das fichas. E a filha dele, que eu estava tentando procurar desde 2017, ela finalmente me responde em 2018, pouco antes de eu apresentar o meu TCC. E ela conta que ficou emocionada de ler o texto, que ficou muito feliz. Eu ia fazer a loucura de sair de Minas Gerais e ir para o Rio de Janeiro procurar essa pessoa, porque eu queria encontrar ela de qualquer jeito, entregar esse texto para ela e dizer do meu cuidado, do meu carinho, né, da minha admiração por esse trabalho do Ângelo. Mas aí, finalmente, ela me responde numa rede social e a gente começa a conversar. E eu acho que é um pouco um delírio, né?
E aí ela responde, enfim, a gente conversa e eu proponho para ela e também converso com ela sobre essa atualização da ficha. E é isso, assim, até nesse momento tem essas 30 pessoas que responderam, né? Tem, eu não limitei a artistas racializados, eu entrego para qualquer artista do Sul Global que eu acabo tendo uma relação, uma conversa, ou que eu admiro o trabalho, porque trata-se também de um trabalho de comparação, de análise, de traçar uma época. E eu acho que é muito interessante ter contribuições de vários lugares diferentes. Eu acho que é super positivo, inclusive para escapar dessa racialização de um trabalho. Ou, imagina, se eu só entregar para pessoas trans racializadas esse trabalho, eu acho que o trabalho ele vai ser marcado para o resto da vida. E a primeira coisa que a pessoa vai falar é: Highlander Marques dos Anjos era uma artista travesti racializada. Isso, esses marcadores, eles chegariam antes do meu trabalho, da admiração que eu tenho para o trabalho do Ângelo, dessa construção de memória, dessa construção de história, sabe? Então, assim, há uma preocupação também comigo, com o meu trabalho, de tentar escapar desses lugares, assim. E só para finalizar, né, falei muito, esse... Não, só uma coisa, uma observação, é que essa live ela pode cair a qualquer momento, porque a live no Instagram ela tem um tempo de 1 hora. Então, caso Inteligente. ela desapareça, a gente vai iniciar uma outra live para a gente encerrar o nosso raciocínio, tá bom, Tá gente? bom, viu, gente? Ó, a gente vai fazer um fechamento oficial, oficioso, porque Vamos. é importante. É, e aí, nesse sentido, né, a ficha de acertar as contas é um museu, é um arquivo que eu espero que um dia seja público. Eu tenho desejo de um dia que essas fichas, esses documentos, esses arquivos, esses artistas sejam doados para uma instituição. Seria melhor se uma instituição pudesse comprar essas fichas, né? Esse trabalho de 10 anos. E eu queria comentar também sobre essa coisa de produzir trabalhos e de pensar a questão da data, a questão da temporalidade, que tem sido muito importante para mim, assim, como artista, né, do lugar onde eu falo, porque as estatísticas estão contra mim, né? É, e, eu, e isso ficou mais presente, assim, esse ano, no início do ano, antes da pandemia, que eu tive que correr de um grupo de homens, porque esses homens queriam me atacar, me bater. E foi uma experiência de quase morte, né? Então, eu não sei nem como salva, viu, Nayara? Como Vai que eu faço? aparecer, aparece a Tá bom, opção salvar. É tá bom. fácil. Então eu não vou me desesperar. E aí, assim, como a estatística de morte me dizem que eu vou viver até os 35 anos ou menos disso, fazer trabalhos de longa duração, né, que eu entendo toda a minha produção como uma produção de trabalhos que se estende nesse tempo, né, esse tempo longo, tanto as roupas, que já tem aí desde 2013, tanto a questão das fichas, que a proposta é 10 anos, quanto os 2 meses que eu passei no Museu Inimar de Paula fazendo um trabalho contínuo, diário, quanto o Coral de Choros, que foram 5 meses de pesquisa, né, um laboratório contínuo. Enfim, sempre tem essa questão da duração, da temporalidade, porque, na verdade, eu estou discutindo um pouco também a estatística de vida e de morte, assim, né? O tempo que me deram e o tempo que eu decidi ter. Então, quando eu falo que até 2027 eu vou fazer esse trabalho das fichas, eu estou dizendo que eu vou continuar viva até 2027, né? Que eu não vou morrer até 2027. E se eu morrer, se eu for morrida, temos que lidar com essa questão de ser morrida. Eu acho que esse vai ser o trabalho máximo, assim, porque vai ser a prova viva, ou melhor, prova morta, de que do lugar que o meu corpo ocupa, né? E eu espero que não, eu espero continuar viva, espero continuar até, enfim, eu quero ser uma pessoa trans desse gênero que goza da sua terceiridade, que experimenta a sua terceiridade, mas eu não posso escamotear que essa presença da morte, esse cheiro da morte, ele é contínuo e ele é persistente, ele é perene.
dentro daquilo que eu estou tentando negociar com esse mundo, assim. É isso. Incrível. Vamos sobreviver. Sim, total. Queremos, né? Estamos produzindo vida, né? Acho que quando uma pessoa, como a gente produz um trabalho de arte, a gente está, na verdade, produzindo vida, né? Produzindo memória, produzindo, indo na contramão disso que nos deram, né? Desse tempo que nos deram, assim. E é importante lembrar também que quando a gente fala, né, dessa estatística, estatística de morte, quantas pessoas trans, transgêneros, principalmente os corpos travestis, que são corpos atacados de uma maneira muito. Sair na rua é muito violento, assim. E, assim, quando eu falo, quem é cis não imagina o que que é sair na rua, sabe? Na rua da minha casa tem umas pessoas demolindo uma casa para construir um prédio. E toda vez que eu vou ao supermercado lá, todas as pessoas param para me olhar e comentar. É uma relação dúbia, ambivalente entre desejar e odiar, né? É um desejo que ele é encarnado por uma vontade de extermínio também. Então, assim, vocês não imaginam o quanto é presente, quanto é real essa sensação. Então, enfim, eu acho que é isso, assim, tem que estar sempre vigilante, sabe? E aí perceber que as pessoas trans, travestis, que são assassinadas de maneira mais contundentes e que tem uma comoção social, tem um ódio muito grande, né? É importante que a gente não é só morrida, a gente é morrida com requintes de crueldade. Quando alguém vem espancar uma travesti, essa pessoa mata essa travesti não só uma vez, mas 2, 3, 4, 5, 7 vezes. Que é o caso de Dandara, né? Paulada, colocar no carrinho, mata o nome da pessoa, mata a história da pessoa. Então, assim, são várias mortes que vão acontecendo numa mesma morte, num requinte de crueldade, um ódio muito grande, à luz do dia. E a maioria dessas pessoas são pessoas racializadas, né? Porque essas pessoas são atravessadas também pela racialidade. Porque é como se você não prestasse em dois lugares também, né? É como se você é, fosse, enfim, algo passível de ser atacado nessas duas instâncias, nessas duas localidades. Então, eu acho que é importante, eu tenho pensado muito nisso, assim, tenho proposto dentro dos meus textos, dentro das minhas falas, de racializar a transestigeneridade também, sabe? Porque eu acho que essas relações, essas opressões, elas acontecem de formas diferentes, mas falta 20 segundos para terminar. É importante a gente Vamos encerrar. racializar, só terminar A isso gente aqui. encerra e volta. Sim, eu só vou terminar esse raciocínio. 10 segundos. Essa racialização da transgeneridade é importante porque não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa ser uma pessoa. Ai, que bom que salvou, né, a live. Salvou e já foi direto pro IGTV, porque antes não dava para salvar no IGTV. A gente tinha que salvar, fazer uma edição, porque não dava para colocar a live toda. Agora tá dando, maravilhoso. Vai ficar lá Obrigada. salvo. Sim, e assim, seria legal a gente já baixar. E eu queria falar sobre isso, assim, eu vou tentar não ser longa de novo, mas por que que é importante salvar essa live, né? Por que que é importante essa live não ser apagada? Isso que eu estou falando é uma elaboração que eu tenho feito e tenho tentado fazer, né, a partir de outras pensadoras e de encontros com outras pessoas e através também de coisas que eu tenho construído, que não começou há um mês atrás e que não começou há um ano atrás. Começou há muito tempo, sabe? Tem muito empenho, muito desgaste físico e emocional para produzir esse conteúdo. E
eu tenho percebido que as pessoas não citam e não fazem as devidas menções quando tem relação à produção de conhecimento dissidente, principalmente conhecimento que acaba chegando numa plataforma como Instagram. E eu tenho insistido nisso, assim. Por exemplo, quando eu percebo que uma pessoa utiliza para construir o texto dela o termo autorizar, se ela não faz a devida menção da onde veio, sendo que ela curtiu, salvou e compartilhou o meu post e o meu trecho do texto autorizasse como mecanismo fundante de uma existência transgênero. Quando essa pessoa não cita, né, quando essa pessoa não faz menção, ela está simplesmente corroborando com o processo de apagamento, ela está escamoteando um processo de interlocução de pensamento que deriva de uma série de experiências de vida, e essa pessoa também está perdendo a chance do trabalho dela ganhar uma espécie de profundidade, sabe? Porque ninguém fala sozinha. Para trazer essa live, eu estou pensando em dois textos, que é o texto, eu pensei em dois textos, que é o texto do Paul Valéry, O Problema dos Museus, e um texto de uma venezuelana que fala sobre essa ideia de construir um assalto dentro do museu, né? Essa coisa de assaltar o museu. E, assim, eu não estou sozinha, e eu faço questão de citar isso, porque eu não sou uma. Eu não estou produzindo conhecimento a partir só de mim, mas a partir de interlocuções. Então fica esse puxão de orelha, assim, né? Se vocês ouviram alguma coisa que interessou, faça questão de citar essas pessoas, né? Porque a gente está falando de apagamento aqui. É isso. Para terminar na cara do rolê. Não, e que é um processo que foi recorrente na história da instituição museu, né? Sim, Eles trabalham com o processo de apagamento, eles precisam de apagar culturas para poder usufruir daqueles objetos, daqueles artefatos e reconstruir essa noção de valor, né, em cima disso. Então, para total. você conseguir adquirir, por exemplo, objetos da cultura egípcia, você teve que massacrar essa cultura para poder usufruir disso. E com os povos indígenas no Brasil, com vários povos africanos. Então, Sim, esse é um processo que a instituição museu construiu e continua fazendo até hoje. sim, sim, total. Assim, eu acho que, para falar disso, eu acho que eu queria fechar, assim, parar de falar com um parágrafo de um texto que eu tenho escrito, que se chama E se não existissem os museus? E esse parágrafo diz assim, e aí esse parágrafo vai falar sobre a minha prática artística. Em minha prática artística, não defendo a autoria do meu trabalho por meio de objetos. Ao contrário, se defendo a autoria do que faço, de ataques ao meu trabalho, defendo por meio de procedimentos e processos específicos que conjugo. E nos processos e procedimentos do meu trabalho que mora o encanto daquilo que faço e a sua autoria. Não em uma série de objetos. Essa é, na verdade, a diferença estrutural da arte feita por artistas racializados e dissidentes, gêneros dissidentes. Quando a palavra decolonial torna-se ostensivamente repetida nos discursos de artistas dissidentes, vejo que o fio que liga essas produções e os seus discursos são as movidas de retorno ao encantatório, que, diga-se de passagem, não é um feito da arte contemporânea. As artes dissidentes, nesse sentido, estão próximas das mitologias e saberes ancestrais, indígenas e negros. Proponho as terminologias negrocentrais, negroancestrais e indígena-ancestrais para demarcar a especificidade das ancestralidades. Compreendo também que existe uma branca ancestralidade. Para a branca ancestralidade, restaram somente a dimensão ancestral da violência, pois antes dos encontros com os povos negros e indígenas, os brancos já haviam transformado as suas coisas em objetos e desencantado o seu mundo. Então, assim, eu acho que é um pouco sobre isso, porque
eu gosto de pensar essa ancestralidade dessa violência como um marcador dessa história, né, da branquitude, assim. Então, tenho proposto não pensar, e quando a gente fala ancestralidade, imediatamente a gente vai fazer conexão com a negritude e com os povos indígenas. Mas eu acredito que tem uma ancestralidade, né? Tem uma herança ancestral que os povos eurocentrados, povos ocidentalizados, os ocidentais, né, carregam. Essa branca ancestralidade, ela é a ancestralidade da violência, né? Porque o museu é esse espaço. Então, encerro por aqui a minha fala. Vou salvar essa aqui também, entendeu? E citem a boneca, caralho. Se tem ela. Amor, eu te agradeço muito por topar, bater esse papo com a gente. Uhum. Se tiver aí vontade, vamos fazer outras e outras e outras com outros assuntos e outras questões, porque Sim, assunto é o que mais tem. E, gente, se alguém tiver alguma pergunta específica, querer saber de alguma coisa, querer o nome dos textos que a gente citou, pode enviar uma pergunta para a gente, que a gente responde, que a gente desdobra esses conhecimentos que foram gerados aqui. A live, sim, ela tá salva no IGTV, então compartilhem o conteúdo, não é fácil tá mantendo essa regularidade, né, de entrevistas com pessoas, a gente está fazendo um esforço bem grande para poder oferecer esse outro conteúdo nesse momento tão frágil e difícil. Então vamos espalhar a palavra, vamos compartilhar. Terça-feira que vem a gente tem uma nova entrevista, a gente vai divulgar aí no final de semana. E é isso, amor, eu te agradeço muito. Se também. cuida, vamos se cuidar, para a gente permanecer viva. Iremos gozar da Sim. terceira idade, sim. E, Ah, e é isso e é também. isso, gente. Eu queria te agradecer também, assim, muito obrigada, né, por esse espaço, por essa oportunidade de construir uma interlocução, né, principalmente por esse cuidado, né, de entender os erros e os acertos, entender os alcances, as amplitudes desse diálogo, assim, e obrigada. Aí, galera, segue esse Instagram aqui, vamos fazer circular a produção intelectual do teatro também, né? Vamos. Descentralizar. É isso. Beijo. Beijos! Obrigada, vou encerrar. Tchau.